Olá galera, professor Wagner do curso Agora Vai, e a gente vai continuar aqui com vocês a gravação dos exercícios da EAN. Para quem vai prestar essa prova, Escola de Aprendizes Marinheiros, o curso Agora Vai te prepara e te ajuda aí com a resolução de questões da prova anterior, ok? Aqui a gente não vai só resolver a questão, mas a gente vai discutir os conceitos envolvidos nessas questões. Assim vai ficar tranquilo para você conseguir realizar e fazer a sua prova de uma maneira muito mais tranquila. E aqui a gente está na nossa segunda questão, a questão de 32, que fala o seguinte: assinale a opção que completa corretamente as lacunas da sentença abaixo. Um aluno observa um mosquito através de uma lente convergente, obtendo uma imagem ampliada do inseto, conforme a figura acima. Para conseguir esse resultado, a lente em questão deve ser de que tipo, gente? E ele me dá aqui as opções, bicôncava e biconvexa. Então a gente já vai discutir isso. E o mosquito deve se localizar aonde? Certo? Bom, pensando nessas possibilidades que o exercício me traz, vamos para a nossa lousa e vamos tentar resolver isso daí. Primeira coisa, a gente está falando, esse problema aí está falando de uma questão de ótica. Ótica estuda as relações dos raios luminosos, ok? Então a gente tem uma questão de ótica. Gente, no caso de sistemas esféricos, ou seja, curvaturas, a luz sofrerá desvio ao passar por essas curvaturas, certo? Essas curvas, elas têm dois lados importantes que a gente precisa saber. Então, se eu fizer uma esfera aqui, eu vou ter a parte de dentro, que é a parte que a gente vai chamar de concavidade, ou côncava. E a gente tem a parte externa, que é a parte de fora, que a gente chama de convexa. Certo? O que acontece? Quando a gente vai construir uma lente, a gente pega duas circunferências como essa. Uma, duas. Vou tentar construir aqui, bonitinho, duas circunferências. Essas duas circunferências podem ter o mesmo tamanho ou não, tanto faz. Mas a gente consegue construir lentes através desses dois elementos. Como, professor? Aqui, ó. Eu coloquei essas duas esferas. E dessas duas esferas, eu vou recortar, eu vou tirar o restante. E vou deixar só a região de junção entre elas. O que vai formar ali, gente? Vai formar uma lente pra gente. Só deixa eu desconectar aqui. Desconectar aqui. Pronto. A gente tem uma lente ali. Que tipo de lente é aquela? Essa lente é bicôncava ou biconvexa? Que tipo de lente seria essa? Então a gente precisa tentar entender qual que é a relação para a gente conseguir saber que tipo de lente é, certo? O que ficou exposto dessa lente para o lado externo? Ficou a parte convexa, ó. Deixa eu só trocar de cor aqui. Ficou a parte convexa exposta. Convexa e convexa. Então, se fica a parte convexa exposta, a gente fala que essa lente é uma lente bicôncava, certo? Se a gente fizesse a mesma relação, só que um pouquinho diferente, se eu pegasse um círculo aqui, um outro círculo aqui, e fizesse a junção deles, mas dessa forma, assim, ó, a pegar dessa forma e apagasse o resto, então desconectasse aqui e desconectasse aqui, a gente ia ter um outro tipo de lente, galera. Esse outro tipo de lente criado aqui é uma lente bicôncava. Por quê? Porque agora quem ficou exposto para fora é a parte da concavidade, que é a parte aqui do buraco. Então essa aqui é a chamada lente bicôncava, certo? Beleza. Pensando nessas possibilidades, a gente vai tentar analisar o seguinte. Se eu colocar um objeto em um ponto qualquer dessa
um dos lados dessa lente, os pontos que estiverem do lado do objeto são chamados de pontos objeto, ou seja, lente principal objeto e foco objeto. Os pontos colocados do outro lado são chamados de foco imagem e lente principal imagem, certo? Então, se a gente fizer e traçar os raios aqui agora, em relação a essa setinha que a gente fez, eu vou baixar aqui um pouquinho. Se a gente tentar construir a imagem desse objeto, como que ficaria? Todo raio que é paralelo, ele sai pelo foco, mas sai pelo foco qual? Foco imagem. Todo raio que entra pelo foco, antes de atravessar o espelho, é um raio do objeto, ele entra pelo foco objeto e sai paralelo. Vai formar do outro lado uma imagem real e invertida. Toda imagem invertida é uma imagem real, certo? Então isso aqui é o que acontece nas lentes convergentes. Só que conforme eu vou aproximando esse objeto, a gente começa a observar algo muito interessante. O que, professor? Se eu aproximar esse objeto, eu vou colocar ele aqui, ó. Aquele objetão que estava lá, eu vou colocar ele aqui na frente do foco. Se eu traçar um raio paralelo e sair pelo foco, parece que eu tinha a mesma coisa. Mas se eu traçar esse raio agora, entrando pelo vértice, ele vai sair pelo vértice, certo? Ou seja, ele passaria reto. Parece que não forma raio nenhum, né? Só parece, não forma imagem. Se a gente prolongar esses dois raios, essa imagem forma que é gigantona e direita. Então, um espelho desse tipo, uma lente desse tipo, que é uma lente convergente, que é uma lente que converge os raios para um ponto, essa lente tem a capacidade de formar objetos direitos. Todo objeto direito é um objeto virtual. Ok? A gente consegue formar, então, esse tipo de objeto com esse tipo de lente. E olha só o que acontece no olho do menino. É exatamente isso, né? Ele consegue formar um objeto muito pequeno, uma imagem virtual muito grande, certo? Então essa lente provavelmente é a lente que a gente estava estudando, que é a lente biconvexa, e o objeto, ou seja, o inseto, deve estar entre o foco, isso, e o que? O centro óptico, ou entre o foco e o antiprincipal? Opa, andamos demais aqui, vamos só voltar. O que acontece, gente? Eu vou projetar aí para vocês a pergunta, para você observar comigo aonde que provavelmente tem que estar esse cara. Então, eu vou botar aqui a pergunta para você. Ele fala, o tipo de lente. O tipo de lente a gente sabe que é biconvexa. Sendo biconvexa, aonde que tem que estar o objeto? Sobre o foco ou entre o foco e o centro óptico da lente? Pela última imagem que a gente fez ali, a gente colocou entre o foco e o centro de imagem da lente. Se você projetar essa imagem no foco, você vai perceber que não vai formar imagem, certo? Se eu colocar o objeto no foco, não forma imagem. O ideal para você complementar, para completar esse tipo de estudo, seria o quê? O ideal mesmo é que você faça essas lentes, também estude espelhos esféricos, e veja todos os tipos de imagem conforme as posições. Assim você consegue guardar melhor esse estudo. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu sou o professor Wagner do curso Agora Vai, e a gente está aqui para te ajudar, tá? A resposta certa nesse caso aqui é a letra C. E espero que eu tenha te ajudado. E espero que você tenha uma boa prova aí no final do mês. Um grande abraço e até lá.